Então, para que você entenda o que nós iremos ler, vamos lá. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminhos para Emaús, para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estados, quer dizer, a uma distância de aproximadamente 11 quilômetros. E aí ia conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que quando conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha só, presta atenção nisso, igreja. Quando eles iam conversando e discutindo, o próprio Jesus estava caminhando com quem? Caminhando com eles. Verso 16: os seus olhos, porém, estavam como o quê? Impedidos de o reconhecer. Então ele perguntou a Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida do que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desses últimos dias? Eles perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante do povo de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, e os fizeram da igreja o crucificaram. E verso 21. Ora, nós esperávamos, isso aqui é uma insatisfação. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, e já é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Quer dizer, na mente deles estava o pensamento. Ele disse que ia salvar Israel, quer dizer, salvar o mundo, salvar as pessoas, e agora está morto. Foi morto, crucificado. Como é que pode isso? E eles pensavam também mais, porque na lei judaica, o morto só era considerado em estado morto, e aí poderia enterrá-lo, colocar no sepulcro, depois do 3º dia. E já era o 3º dia. E eles ainda não haviam a notícia, quer dizer, Maria Madalena foi ter com eles e disseram: olha, o sepulcro está vazio, mas eles não deram nem ouvir, porque a mente deles já estava o quê? Cauterizada com aquilo que eles deveriam fazer. Eles queriam ir e seguir o seu caminho para Emaús. Então vamos dar continuidade. É verdade também que algumas mulheres aqui conosco estavam, nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus voltado, dizendo ter tido uma visão de anjos, aos quais afirmaram que ele vive. Jesus, o que a igreja vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não que não viram. O sepulcro estava o quê? Vazio. Jesus já havia o quê? Ressuscitado. Então lhe disse Jesus: ó mestre, que quer dizer também todos, e tardo de coração, quer dizer, aqueles que não têm sabedoria, para crer que tudo o que os profetas disseram, quer dizer, Jesus falou: vocês são tolos. Falta a vocês sabedoria, porque já havia sido anunciado, as profecias já haviam sido falado a respeito de todos os acontecimentos futuros que eram previstos
remissão dos pecados, o lavar dos pecados pelo sangue derramado. Mas pelo menos isso eles o quê? Eles entendiam, eles compreendiam, porque a mente deles, perdão, estava cauterizada. Nós entendemos, diante dessas condições, que existem pessoas que até mesmo têm domínio da palavra, como no caso a teologia, e eles vivem conforme a sua própria o quê? A sua própria mente, os seus próprios entendimentos, e eles fazem segundo as suas vontades. Era assim que eles estavam fazendo, seguindo seus próprios conselhos, e não atentava as palavras proféticas que antes os profetas que vieram anunciaram. Então foi isso que Jesus quis dizer para eles: tolos, ou quer dizer necio, e tardo de coração, para crer que tudo os que o profeta disseram. Verso 26: porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Quer dizer, e começando com Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Verso 28: quando se aproximaram da aldeia para onde ia, fez ele menção de passar adiante, de Jesus adiante. Mas no verso 29, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com ele. Verso 30: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhe deu. Verso 31: então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Diga glória a Deus. Amém? E disseram uns aos outros: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde o acharam reunido aos 11 e os outros com ele, aos quais dizia: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Diga glória a Deus. Amém? Então, igreja, para que venhamos entender o que o Senhor Jesus quer nos falar através do Espírito Santo nesta noite, aqui tem 5 lições. A primeira lição é: a ordem era para eles ficarem em Jerusalém, eles iam obedecer. A ordem era obedecer e eles não obedeceram. A segunda lição que nós temos aqui é que eles quiseram seguir os seus próprios quê? Conselhos e caminho e direção, e não seguiram conforme a direção de Deus. E nós temos aqui outros exemplos ao qual podemos expressar. Eles estavam seguindo o caminho que errado. Como também nos traz outra lição: eles não conheciam Jesus, andaram com Jesus durante 3 anos aproximadamente, mas não conheciam Jesus. Veja que eles sentiram o coração deles arderem, mas eles não reconheceram. Imagina você andando com uma pessoa em todos os momentos, dormindo ao seu lado, tendo uma amizade mais próxima durante um período de aproximadamente quase 3 anos, e essa pessoa se aproximar de você e você ao menos não conhecer nem a sua voz. Então veja que
E a lição é que eles estavam necessitados de discernimento. Discernimento quer dizer sabedoria, igreja. Por isso que nós temos sempre que orar e pedir a Deus no nosso caminhar, que Deus nos dê sabedoria, entendimento e prazer. E a Bíblia fala, lá em Eclesiastes, capítulo de número 2, verso de número 24, que Deus dá sabedoria. Deus dá o que, igreja? Sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador, a Bíblia diz que Deus dá trabalho, porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador Deus dá trabalho para que ele ajunte, amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. E também isso é vaidade por detrás do Espírito. Mas Deus, lá no verso 23, no verso 24, nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze bem do seu trabalho. No entanto, vi que isso vem da mão de, pois separado deles, quem pode comer, quem pode alegrar-se. Então, sem Deus, igreja, você certamente não vai ter prazer na sua vida, porque sem Ele nada do que até aqui sucedeu pode o quê? Acontecer. Se você está respirando, está com ar de vida, é porque Deus está dando e fazendo isso acontecer com você. Se você está aí de pé, é porque Deus tem te sustentado. Por isso nós temos que estar com nossos olhos atentos sempre a quem? A Deus. Os seus olhos, capítulo 24 de Lucas, verso 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Aqueles homens caminhavam em direção ao caminho errado, tomaram decisão errada, e ainda assim eles não reconheciam. Sabe aquela pessoa que você fala com ela, mostra para ela, ensina para ela, fala fulano, não é assim, é desse jeito, mas a pessoa não reconhece. Você faz de tudo para ajudar, para tentar trazer uma mudança para a vida daquela pessoa, mas aquela pessoa não reconhece e não ao menos obedece, mas ela segue os seus próprios caminhos, segue os seus próprios pensamentos. E era isso que esses homens estavam fazendo. Eles estavam seguindo caminho de Emaú, lugar de conforto, mas Jerusalém era o lugar da paz, e eles queriam o conforto. E hoje não é diferente. As pessoas, no seu mais profundo de dores, de problemas, e que enfrenta no decorrer de toda a sua vida, então, de uma forma ou outra, ela vai buscar o conforto, seja o conforto momentâneo, digo, na bebida, nas drogas, na prostituição, no erro, no pecado, ou em qualquer outra forma, mas ela quer conforto para a sua alma. E a única forma de termos conforto na nossa alma é nós termos paz para conosco e paz para com a igreja, com Deus, vida com Deus, vida e obediência a quem? A Deus. Amém? Então, quando nós seguimos a direção errada, nós estamos seguindo segundo os nossos próprios conselhos, porque muitas das vezes o nosso eu pede por isso, pelo conforto, mas muitas das vezes a direção que temos que seguir é um grande sacrifício, talvez um sofrimento em que nós temos que tomar aquela direção. São renúncias, são coisas que temos que abrir mão. É sofrimento, mas são sofrimentos que vai nos trazer paz. São sofrimentos que iremos vencer com Cristo e vai nos trazer paz.
e caminho de morte. Não é do nosso jeito, não é como nós determinamos, é segundo a vontade de Deus, é obedecer aquilo que Deus está nos falando. Às vezes trazemos uma palavra e a pessoa fala assim: ah, não vou mais na igreja, naquela igreja, porque o pastor foi muito duro. Não é o pastor, não é o homem, não olhe assim. Abre os seus olhos, é Deus falando com você, é Deus te mostrando o caminho para seguir, é Deus tentando cuidar de você para que você não vá pela direção errada, para o lugar errado, porque isso pode gerar para você o quê? A morte. E aqui eu não estou dizendo em termos de morte física, mas a morte espiritual. Aqueles homens estavam seguindo um caminho de morte espiritual, porque eles estavam se afastando da presença do Senhor, da presença de Deus, para seguir os seus próprios interesses, as suas próprias vontades. Emaús, igreja, Emaús, lugar à fonte de águas quentes, lugar de água quente, pode simbolizar muitas coisas boas para você, mas não é o lugar exato, não é o lugar exato, não é a direção exata que você tem que seguir, mas o lugar exato é Jerusalém, que Cristo falou: fique todos juntos até a minha ressurreição. Mas ele dizia assim: já é o terceiro dia, ele não ressuscitou, e ele que dizia que iria salvar a Israel, a todo o povo, ou melhor, que iria salvar o mundo. Cadê? Quer dizer, já não está entre nós. Ele agora está preso. Os principais sacerdotes, autoridade, o entregaram para ser condenado à morte. E falaram mais: ora, nós esperávamos que ele, olha ali, olha a falta de esperança. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de quê? Redimir, quer dizer, salvar, libertar. Quer dizer, nós tínhamos esperança nele, nós tínhamos esperança que ele ia mudar, que ele iria salvar, que ele iria transformar, que ele iria fazer, mas ele não fez. Mas depois de tudo isso, e já é o terceiro dia, quer dizer, até agora nada, desde as tais coisas sucederam. Então eles, verso de número 22, e é verdade também que algumas mulheres de novo estavam surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, quer dizer, anunciaram a eles que Jesus havia ressuscitado e não estava lá, mas eles também não deram o quê? Caso, não deram ouvido, quer dizer, não está nem aí, sabe? Tem pessoas que não estão nem aí para a palavra. Eu não estou dizendo isso para que você possa se sentir agredido, não. Mas se você der ouvido a esta palavra, a Escritura Sagrada, o que diz a palavra de Deus, e você levar ela em obediência prática da tua vida, eu posso garantir para você, você vai ter paz. Ainda que venham as lutas, mas ainda assim você vai ter paz. Sabe por quê? Porque Davi, ele era ainda moço, rapaz, mas em tudo ele tinha vitória. Ainda que ele enfrentasse luta, em meio às suas lutas ele tinha o quê? Paz com Deus. Sabe por quê? Porque ele confiava, ele acreditava, ele colocava no Senhor todas as suas o quê? Dependência. O Salmo 91 traz a respeito disso. O Salmo 91 fala a respeito de, fala assim, verso 7, 91, 7. Olha o que diz, é muito forte, gente. Se nós voltarmos a nossa mente, nossos pensamentos na palavra de Deus, nada e ninguém pode nos conter, quer dizer, nos impedir de vencer. Olha o que diz, cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás o quê?
na obediência à palavra de Deus. E isso por uma só coisa. Nesses próximos 2 versículos, você vai entender. Somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo do ímpio. Pois disseste, o Senhor é o quê? O meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tu quê? Morada. Quer dizer, você fez de Deus o teu alto suficiente socorro presente. Você fez de Deus a sua maior fortaleza. Então não tem nada que vai te abalar, te destruir, causar danos na sua vida. Diga glória a Deus, igreja. Amém. Então leva essa lição para a sua vida. Leva essa lição, porque a desobediência vai levar você por caminho errante, por direção errada, por lugar errado. Mas o obedecer está em Jerusalém, vai te trazer paz. Vai trazer paz para você, para a sua família. Vai livrar você de muitos males. Vai te dar livramento de ciladas malignas que estão se levantando em tua vida. Você nem ao menos imagina. Porque os nossos olhos, igreja, eles são limitados. Isso digo fisicamente, mas espiritualmente não. Como nós estamos em paz com o Senhor, vivendo a palavra de Deus, os nossos olhos espirituais se abrem e nós possamos ver a grandeza e o poder de Deus na nossa vida. Diga glória a Deus. Amém. Amém ou não amém, igreja? Amém. Então, tenha uma convicção a partir de hoje, de viver uma vida voltada segundo a palavra de Deus, ainda que você tenha que pagar um preço, ainda que você tenha que fazer um sacrifício. Olha, fizeram Jesus entrar naquela cidade, chamada Emaús, lugar de conforto, fonte de águas quentes, que quer dizer a tradução, mas eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e ele entrou para ficar com eles. E disseram mais: e aconteceu que quando estava à mesa tomando ele pão, abençoou e pelo partido lhe deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu. Sabe qual é a lição que nós tomamos aqui? A partir desse momento, foi que eles tiveram o discernimento. Eles viram e eles falaram: peraí, era Jesus que estava conosco. Por isso que o nosso coração ardia. Sabe quando você vem na igreja, você ouve a palavra, aquela palavra vai de encontro ao seu coração, aquela palavra faz arder o seu coração. É Jesus falando com você, é Jesus falando através do Espírito Santo a você, dizendo: filho, faça desse jeito. É Jesus te ensinando, te disciplinando, mostrando para você o caminho e a direção que você deva seguir, que são um caminho de paz. E ainda tem fim de guerra, você vai ter paz. Então eles disseram consigo: vamos voltar. E disseram uns aos outros, um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando não nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, olha isso, igreja, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para onde? Para onde eles voltaram? Para Jerusalém. Jerusalém é um lugar de quê? De paz. Eles voltaram. Igreja, olha aqui para mim, por favor. Você que tomar a partir de hoje a direção exata conforme a palavra de Deus está te ensinando nesta noite, pode ter certeza que vai voltar a paz que você não tinha, que você havia perdido. Vai voltar aqueles tempos bons que você havia vivido. Vai voltar tudo aquilo que você perdeu. Deus vai restituir na tua vida. Sabe por quê? Porque simplesmente você reconheceu, se arrependeu, você teve um discernimento
aí. O certo não é estarmos aqui, o certo é irmos para Jerusalém. Então é para lá que eu vou. E decidiram. E eles foram na mesma hora. Quando eles estavam partindo o pão, era de dia e de noite. Era noite. E eles saíram de noite, igreja. Eles não esperaram nem o dia amanhecer. Tem coisas na nossa vida que nós temos que tomar decisões urgentes, porque estamos seguindo, muitas das vezes, pessoas seguindo por caminho e por direção que são caminhos em direção de morte. Como diz Provérbio 14, capítulo 14, verso 12: há caminho que para o homem parece ser perfeito, mas o fim é um caminho de morte. Então há tempo ainda de se arrepender, há tempo ainda de você tomar a decisão como eles tomaram. E eles voltaram para Jerusalém, que é um lugar de paz, onde acharam reunido os 11 e outros com eles. Amém? Quer dizer, ele voltou para um lugar da onde eles não deveriam ter saído. Ele voltou para um lugar da disciplina, da obediência, da ordem de Deus. Ele voltou para um lugar aonde eles, lá no dia onde estavam na última ceia, e o povo foi dito para eles a respeito de todos os acontecimentos, e foram dito: olha, fica ali em Jerusalém, não saia, fica todos juntos. Então eles tiveram esse discernimento batendo e voltaram, e o Senhor os abençoou. Diga glória a Deus e glorifique, igreja, bem forte no Espírito Santo. Amém? Mas não deixa, olha aqui para mim, não deixa a incredulidade tampar a sua visão, tirar o seu discernimento com a sabedoria.